Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente com o encontro com o professor Laércio Fonseca. O tema que nós vamos abordar hoje com todos vocês é sobre os cristais. Nós vamos ver essa magia dos cristais, né? Como os cristais eles são importantes em nossa vida diária, como nós usamos diariamente os cristais e nós não sabemos, né, como isso acontece. Eu vou fazer uma visão para vocês, vou passar uma visão para vocês. Primeiro, uma visão científica, o uso tecnológico dos cristais. Depois nós vamos passar para a natureza, né, mais esotérica, mais espiritual, do uso dos cristais. Ok? Muito bem. A própria natureza atômica da formação dos cristais, da rede cristalina, faz com que eles tenham umas características muito importantes para o mundo da física e para o mundo da tecnologia. Já há tempos atrás, quando Thomas Edison inventou o seu, vamos assim dizer, gravador, os seus reprodutores de som, o gramofone e tudo mais, existia na ponta da agulha lá dos toca-discos, até dos toca-discos modernos é assim, existe uma ponta de cristal. É um cristal especial chamado piezoelétrico, é um cristal de quartzo especial chamado piezoelétrico. Esse cristal ele tem a característica de toda vez que ele recebe uma pressão, tá? Se você bate ele, por exemplo, ele solta uma faísca, ou seja, a característica dele é gerar um pulso de eletricidade. Todas as vezes que você força ele, faz uma pressão nele, ele gera um pulso de eletricidade, uma corrente elétrica, vamos assim dizer. Isso foi muito útil, porque ele se tornou um modulador, né? E quando você tinha no sulco dos discos, que são buraquinhos, ondulações, como se fossem pequenas montanhas, à medida que você ia raspando esse cristal naqueles sulcos nos discos, ia se produzindo na ponta da agulha uma variação de pressão. E essa variação de pressão fazia com que ocorressem pulsos elétricos variados, ou seja, uma onda elétrica variada que correspondia exatamente ao tipo de impregnação da gravação do som que tinha sido feito ali. Este pulso elétrico era então amplificado por sistemas sofisticados e o som saía então nos alto-falantes. Durante muitos e muitos anos nós usamos esses toca-discos, né? Até coisa de 20 anos atrás, aí, antes de entrar o CD, né? O toca-CD, que ele faz a leitura laser. Ele não faz mais a leitura através de uma agulha piezoelétrica. Então os cristais tinham, certo tipo de cristal tem essa característica de armazenar, né, elétrons na sua rede cristalina e quando modificado a estrutura, eles criam pulsos de correntes elétricas. Então isso foi muito utilizado pela física e pela eletrônica, pela tecnologia. Inclusive os rádios antigos, os transmissores antigos de rádios, eles eram usados à base de cristal. Tinha um cristal lá dentro, cortado com específicas medidas para ele gerar um comprimento de onda exato na hora da transmissão para a antena. Então os cristais eram utilizados em muitas atividades eletrônicas. E a partir do momento, né, que a nossa ciência foi evoluindo, o advento da física quântica, tudo, né? Vocês se lembram que os nossos rádios antigos, aquelas valvulonas gigantes, né? Tudo valvulado. Quando os cientistas inventaram o transistor e o diodo, vocês não têm noção de como essa invenção tem a ver com os cristais de quartzo. Então, na verdade, os cientistas, eles fazem o diodo, eles moldam o diodo e moldam o transistor exatamente numa superfície cristalina, num cristal de quartzo. Olha que interessante. Eles conseguem criar né, uma barreira de potencial, eles conseguem criar uma estrutura, né, dentro da formação dos cristais da rede cristalina, e naquela rede cristalina eles conseguem fazer um circuito elétrico, eles conseguem criar um circuito elétrico dentro da rede cristalina. Veja o avanço.
aquilo que a gente estava conversando sobre o cristal trabalhar com correntes elétricas, ele gerar eletricidade. Então essas características do cristal fez com que os cientistas pudessem, lá na frente, né, inventar então os chamados transistores e os diodos a partir então da estrutura cristalina atômica dos cristais. Agora, uma outra coisa que vocês precisam saber, que todo mundo moderno, todo mundo moderno é baseado nos cristais. A tecnologia moderna dos computadores, dos celulares, a gente vê uma coisa chamada chip, né? O chip de memória, aquele chip grande de computador, toda aquela base do chip, todo o circuito eletrônico, todos os circuitos integrados são montados na superfície de um cristal. É o cristal que dá a base para construir microcircuitos miniaturizados em 1 centímetro quadrado. Hoje, na superfície de um cristal de quartzo, nós conseguimos colocar mais de 5 milhões de transistores, mais de 5 milhões de capacitores, de pecinhas, todas miniaturizadas em apenas 1 centímetro quadrado. E isso porque a física moderna ela só consegue utilizar a superfície do cristal. Imagine se nós começarmos a utilizar todas as camadas atômicas que tem 1 centímetro cúbico, por exemplo, de um cristal. Nós teríamos uma quantidade, uma capacidade operacional inimaginável. Uma raça avançada de extraterrestre, eles podem pegar todo o conhecimento humano, todos os dados que existem em vídeo, imagem na Terra e colocar em apenas 1 centímetro cúbico de cristal. Armazenar ali, né? Então, vocês não têm noção de como os cristais eles são importantíssimos para o mundo moderno. Todos vocês que andam com aquele celular no bolso, não é verdade? Vocês têm aquela tela bonita, brilhante, colorida, né? Você toca só o dedo, ele já dá um pulso de informação. Por que acontece isso? Não se esqueça que aquela tela é chamada tela de cristal líquido. Olha que louco, cara. Cristal líquido. Entendeu? Então vocês estão percebendo que os cristais eles começam a entrar, começam a fazer parte de uma maneira tão avançada de nossas vidas, não é? Que você nem tem noção que você está usando os cristais dessas formas, dessa maneira nos dias de hoje. Então você pega hoje uma tela de 150 polegadas, de 100 polegadas hoje em dia, das TVs modernas, tudo de cristal líquido, né? Então você não tem noção de como os cristais fazem parte dia a dia de nossas vidas e como eles influenciam o mundo moderno, o mundo da tecnologia, o mundo da informação, o mundo da informática, o mundo das telecomunicações. Tá? Então é muito importante que você tenha consciência de que ele é extremamente importante e as aplicações dos cristais vão muito mais longe do que isso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro enunciando o uso de cristais na ciência, na tecnologia e tudo mais, mas o nosso ponto de vista é o mais esotérico aqui, né? Então vamos lá. Vamos pegar um cristal bruto, né? Um cristal que está na natureza, um cristal de quartzo. Os cristais existem das mais diversas cores, das mais diversas formas e das mais diversas composições, ok? Basicamente o cristal de quartzo, esse cristal branco, ele é composto de silício. Tá? O cristal o quartzo que a gente fala é uma composição de silício e outros elementozinhos ali, tá? Outras substâncias. Tá? Então, você tem o cristal de quartzo, várias cores, dependendo da formação, das impurezas que se misturam com o cristal, ele vai ter colorações diferentes. Você tem cristal de germânio, que também antigamente era muito utilizado para fazer microchips, para fazer transistores. Hoje em dia o pessoal já não usa mais, deixou o germânio de lado. Mas tantas e tantas pedras, tantas outras que existem na natureza, que são formações rochosas, cristalinas, que também são utilizados no mundo esotérico. Okay? Uma das características do cristal bruto é ele armazenar uma energia que nós chamamos de Chi ou prana. Então, eles têm a capacidade de absorver energia e armazenar energia ali dentro dele. Okay? Então, veja bem, cada cristal
cada característica de cor, tudo, ele vai armazenar um tipo de energia diferente, diferenciada, tá ok? E nós podemos utilizar essa capacidade dos cristais de armazenar energia, de absorver energia e doar energia também, né? De tocar, porque o cristal ele troca energia com o meio ambiente o tempo todo. Então nós podemos utilizar essa capacidade dos cristais na saúde, por exemplo. Então, uma das características interessantes é limpar o nosso campo áurico utilizando os cristais. Vamos supor que você está agitado, denso, você está envolvido com o dia a dia e você chega na sua casa cansado, estressado, com a tua aura toda densa, toda poluída do dia a dia. Existem técnicas de colocação de cristais que foram previamente energizados, porque os cristais precisam ser previamente limpos, né? E energizados com a sua energia natural. Aí quando você coloca ele em locais específicos do seu corpo ou ao longo da sua zona áurica, ele vai absorver então esta energia densa e ruim que está no seu campo áurico e devolver e levar para você a energia boa que estava armazenada dele. Então, após alguns minutos, né, que você fica envolvido com a presença desses cristais, ele tem a capacidade de auxiliar você a fazer uma limpeza em seu campo áurico, uma limpeza em sua estrutura energética. Ou seja, o cristal, quando ele está bastante puro, ele tem, então, vamos supor que você tem uma energia muito densa, muito ruim, em algum ponto do seu corpo. Então, você, colocando o cristal ali, o cristal absorve, ele chupa aquela energia e fica nele, ok? Então, o que a gente faz? Depois a gente pega esse cristal, tira ele e a gente vai fazer uma limpeza para torná-lo novamente utilizável. Ele vai ter que ser limpo, essa energia ruim vai ter que ser levada embora. E depois a gente vai conversar como é que a gente faz isso. Tá? Uma outra coisa que você pode utilizar os cristais também, com um pouco de conhecimento das suas técnicas, das suas cores, da sua utilização. Vamos supor que você tem um problema específico, você tem uma ferida específica, você tem uma dor específica em alguma região do teu corpo, você tem um problema de pulmão, problema de fígado, problema de estômago. Então, ali você pode pegar cristais específicos e colocar em cima do ponto, né, que está lesado. Então, o que vai acontecer? O cristal vai agir naquela região, auxiliando, né, o processo da cura, eliminando aquelas impurezas, aquela energia ruim que fica naquela região, ele absorve aquilo, tá? E você pode, então, lavá-lo, tirá-lo e colocá-lo. E ele sempre vai fazer uma troca, né? A partir do momento que ele absorve a ruim, ele devolve a energia boa para o lugar, para o local. Então, esse uso dos cristais em pontos específicos adoecidos ou traumatizados é muito importante no auxílio, né, e do restabelecimento da cura. Então, estudar os cristais com calma, estudar os cristais com afinco, é de extrema importância nos dias de hoje. Nós temos, a natureza nos dá muitas coisas boas que com sabedoria nós podemos utilizar para o nosso bem-estar, para o nosso progresso como ser humano aqui na Terra. Veja o quanto a ciência já usa os cristais, não é verdade? Então, nós esotéricos podemos, através de nossos mestres espirituais, das mensagens que nos vêm do mundo espiritual, que nos dão a dica, né, de utilizar essas ferramentas como auxiliar de tratamentos, de equilíbrios emocionais, equilíbrios psíquicos, porque quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, perturbados, nossos chakras, eles ficam todos desequilibrados, eles ficam todos esvaziados às vezes. Então, um cristal extremamente energizado, quando colocado sobre chakras específicos, eles fazem então o carregamento desses chakras, ele energiza os chakras, fazendo com que você volte a se sentir melhor, volte a um estado de equilíbrio, ok? Porque quando você passa por depressão, quando você passa por angústias, os teus centros ficam muito abalados e você não tem aonde tirar essa energia para repor,
né? O organismo tem um processo natural, mas quando a gente está, vamos assim dizer, depressivo, angustiado, essa energia ela é só perdida, perde, e você vai ficando tão fraco, que você não consegue, demora muito tempo para se restabelecer o equilíbrio desse centro de energia. Então, é claro, utilizando essas técnicas, utilizando esses materiais, utilizando o cristal corretamente, você tem a oportunidade de auxiliar o restabelecimento mais rápido de seu centro de energia. E o nosso sistema emocional ele vai responder a isso também, equilibrando-se, harmonizando-se de forma mais rápida e objetiva. Ok? Muito bem. Antes da gente falar sobre a questão espiritual, da elevação espiritual, do despertar da espiritualidade com os cristais, eu vou dar uns recadinhos para vocês aqui de nossas atividades programadas, tanto para a cidade de Limeira, né, quanto para São Tomé das Letras, no nosso ashram lá. Né? Então, muito bem. Olha, nós vamos ter uma palestra na cidade de Pedreira, pessoal, na próxima quinta-feira, às 19h30, né, dia 17, né, quinta-feira, com o tema da religião à transcendência espiritual. Tá? Os interessados podem reservar vaga no telefone 19, o código 3893-5301, tá ok? Ou você pode entrar em nosso site também e pegar as dicas, o telefone e participar com a gente dessa palestra na cidade de Pedreira. Você que é da região de Campinas, da região de Pedreira, né? Participe com a gente lá na próxima quinta-feira, tenha um encontro conosco lá. O tema é da religião à transcendência espiritual, ok? Muito bem. Agora, no próximo final de semana, né, no dia 19, que é o sábado, na cidade de Limeira, nós vamos estar iniciando o curso especial de formação para instrutores de Tai Chi, o primeiro módulo, tá? E também, para quem quiser, nós vamos estar iniciando um curso de Kung Fu, ok? Então, tanto as pessoas que querem fazer o curso de formação para instrutores de Tai Chi Chuan, quanto para aqueles que querem fazer o curso de Kung Fu ministrado por mim, né? Vocês podem estar se inscrevendo e participando com a gente desse trabalho, ok? É isso aí. E nós temos agora também para o feriado, né, da Semana Santa, da Páscoa, lá em São Tomé das Letras, nós vamos estar fazendo um retiro especial com o tema Magia dos Cristais. Olha, tudo isso que a gente está falando aqui na rádio hoje, nós vamos colocar em prática lá. Tá? Nós vamos fazer uma vivência de todos esses dias utilizando os cristais e ensinando você a trabalhar com os cristais de uma forma mais profunda. Ok? Então, participe com a gente, esteja com a gente nesses nossos encontros. Será um grande prazer ter você participando conosco de nossas atividades. O nosso espaço Caminho da Luz sempre trabalha no sentido de levar a espiritualidade, de levar a formação espiritual, de trabalhar com as pessoas para que elas possam ter recursos. Inclusive esse nosso curso de formação de Tai Chi, né, ele é muito interessante porque as pessoas montam grupos depois, dão aulas, montam núcleos espirituais e utilizam o Tai Chi como ferramenta de treinamento interior. Então é muito importante para aqueles que querem fazer uma mudança de vida, que querem criar núcleos de espiritualidade em sua cidade. Venha participar com a gente desta formação de instrutores de Tai Chi. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar muito após isso. Você vai ter uma ferramenta de trabalho importante para o seu equilíbrio espiritual, para a sua saúde, para o teu próprio ser. E você vai ter também coisas boas para oferecer para as outras pessoas. Você vai poder montar um grupo em sua casa, em sua cidade, reunir pessoas, discutir a espiritualidade, levar a espiritualidade através da ferramenta do Tai Chi Chuan, ok? Então, estão convidados. Bem, vamos continuar agora falando sobre como os cristais podem influenciar na nossa evolução espiritual, no nosso despertar de nossa consciência espiritual.
Então veja bem, pessoal, à medida que os cristais influenciam os centros, os chakras que nós chamamos, os centros de energia, auxiliando eles a carregar, descarregar e mudar a frequência vibratória, à medida que você utiliza os cristais num processo de meditação, por exemplo, você senta para meditar, você coloca os cristais ao seu redor com uma formação adequada e você vai utilizar as benéfices da energia dos cristais para auxiliar um mergulho interior, uma jornada interior mais profunda, mais harmônica, né? Então, a meditação utilizando os cristais, colocando certos cristais, por exemplo, específicos sobre o Ajna Chakra, sobre a terceira visão, ele vai auxiliar com o tempo a despertar a terceira visão, a abrir a sua terceira visão, a sua visão espiritual. Vai ajudar no desenvolvimento da mediunidade. Ok? Então é muito importante que a gente tenha consciência de que podemos sim utilizar ferramentas que a natureza nos fornece, que a vida nos fornece, que tudo que está à nossa volta fornece, para auxiliar a nossa elevação de consciência, facilitar o relaxamento, facilitar o equilíbrio de nosso campo vibratório, para que assim a gente possa fazer um mergulho interior de forma harmônica, de forma equilibrada e mais fácil. Porque quando você está com o seu campo áurico totalmente limpo, quando você está num processo de relaxamento mais profundo, mergulhando dentro de si numa meditação interior, é importante que nós estejamos mais calmos, mais tranquilos e harmonizados. E os cristais podem ajudar isso, a fazer esse trabalho. E aí então, a nossa evolução espiritual, ou seja, o ampliar de nosso horizonte espiritual vai estar sendo auxiliado pelos cristais. Isso é muito importante que a gente utilize as ferramentas que a natureza nos dá, né? Então as coisas estão aí, elas estão em nossas mãos. Basta que a gente utilize com sabedoria e encontre o que cada um desses elementos pode nos ajudar de verdade, né? E nós vamos trabalhando com ele, né? Inclusive, existem maneiras de você utilizar os cristais em pontos de acupuntura. Tem pessoas que utilizam cristais específicos para pressionar pontos de acupuntura. Porque os cristais, eles têm a capacidade de absorver a energia ruim, ok? Ou absorver a energia que está em excesso em certos pontos. Como a acupuntura trabalha exatamente com válvulas, né, de escape, onde você introduz energia ou você retira energia dos meridianos em pontos específicos, os cristais podem ser grandes auxiliares no sentido de você retirar a energia, ele absorve, e de você colocar a energia em pontos específicos onde o cristal vai auxiliar. Então, é muito importante que os cristais tenham aquela você molde o cristal com uma pequena pontinha, que você estimula aquele ponto, e você vai estar utilizando os cristais também no processo de acupuntura com os cristais. Olha que louco, né? Olha quanta coisa a gente pode fazer com os cristais. E eu não falei nem aqui 10% ainda do que a gente pode fazer com os cristais, o que a física, que a ciência faz com os cristais. Você não tem noção. É muito importante tudo isso. Então estude os cristais, dê um tempinho para você estudá-lo, para você colocar os cristais em sua casa, né? E como limpar os cristais, né? O nosso tempo está acabando e eu preciso falar. É muito fácil, você coloque, se você morar no interior, tiver um riacho com água corrente, vai lá, leva os seus cristais, deixa ele sendo limpo pela água corrente. Ou se não, você coloca na pia da sua casa, abre a torneira, lava eles muito bem, deixa ele vai na corrente, depois você coloca ele ao relento, sabe? Coloca ele fora da sua casa, se você mora num apartamento, coloca ele na janela, deixa ele receber a luz do sol, deixa ele receber a luz do luar, e dessa forma ele vai ficar absorvendo a energia da natureza, aquela energia maravilhosa, ok? Então é claro que quanto mais você colocar os seus cristais em locais onde a energia é mais pura e mais natural, você vai estar limpando ele e deixando ele novinho em folha para utilizar nos seus processos e no seu trabalho na vida. Ok? Então é muito simples limpar os cristais, tá? Não é difícil não, é só fazer isso, já está resolvido.
Ok? Então, eu desejo a todos muita luz, muita paz, o nosso tempo acabou e voltamos no nosso próximo programa daqui a 15 dias. Namastê, muita luz e muita paz a todos. Namastê.